Marcos é um excelente aluno, estuda numa boa escola, tem pais que têm bons empregos, sua mãe é médica, seu pai é vendedor de carro, porém, ele não se identifica com nada com que eles pedem para ele fazer, ou estudar para ser vendedor, ou estudar para ser médico. Porém, nada disso ele se identifica. Então, num dia que ele estava saindo da escola, viu uns rapazes espancando um menino, e viu que era a maior covardia, e foi para ajudar ele, só que acabou sendo espancado no lugar do garoto. Depois de se recuperar do espancamento, voltou para sua casa, só que no meio disso ele percebeu que alguém lhe estava seguindo e observando. Porém, ele não deu muita bola e continuou andando, porque sabia que aquele lugar tinha muitos ladrões, e que se ele ficasse lá parado poderia ser assaltado, ou até mesmo poderia ser aqueles valentões querendo lhe espancar mais. Chegando na sua casa, seus pais não estavam como de costume, pois trabalhavam muito. Então ele resolveu ir descansar, e na hora que ele chegou no seu quarto, ele estava já cansado e resolveu dormir. Quando ele acordou, ele se deparou com um livro em cima da sua mesa, e reparou que era um livro que não estava lá quando ele chegou. Foi ver, o nome do livro era o Manual do Colossal, e pensou, esse livro deve ser mais um presente dos meus pais. Então ele desceu, seus pais estavam na cozinha, então ele foi lá agradecer pelo livro que eles lhe deram. O que acontece é que eles não haviam deixado nenhum livro com ele, não haviam comprado nada, nenhum presente. Então Marcos ficou confuso. Quem foi que deixou aquele livro lá? Ele falou para os seus pais e acharam estranho, porque ninguém havia entrado naquela casa e aquele livro não poderia ter aparecido do nada lá. Então eles foram ver o livro, só que na hora que os seus pais foram ler, não entenderam nada, não conseguiram entender qual era o conteúdo, mas seu filho sim, o que eles acharam muito estranho, porque seus pais não conseguiram entender aquele livro. Então eles resolveram começar a perguntar para os seus parentes, e nenhum sabia nada sobre aquele livro. Então resolveram pesquisar na internet sobre esse livro, e não acharam nada, nenhum registro, nada relacionado a esse livro, nem a seu título, que só seu filho conseguia ler. Então, como não obtiveram resposta nenhuma e viram que Marcos resolveu começar a ler aquele livro, deixaram com Marcos, que ele viu que havia uma história bem interessante, e ele leu logo no começo sobre a origem do Colossal. E lá contava a história de um homem chamado Miguel, que um dia encontrou uma reunião de seres que eram personificações de conceitos do universo. E lá estavam criação, destruição, tempo, espaço, sentimento, poder, realidade, força, conhecimento e restauração. E no meio da conversa ele acabou ouvindo que faltavam dois, que eram perversidade e anomalia. E também acabou ouvindo sobre diversos mundos que existiam, não só nesse universo, mas em muitos outros, no quais cada um era representante de um. E ouviu sobre o sofrimento de muitos mundos que existiam em todo o multiverso, e acabou se comovendo e acabou se aproximando. E quando Miguel chegou perto, eles o cumprimentaram e o chamaram para conversa. Miguel ficou surpreso, então Miguel resolveu falar a respeito desse mundo que eles estavam mencionando, que havia muita dor e sofrimento. Então eles falaram para Miguel: Miguel, nós percebemos que você tem um coração nobre, que você tem um desejo intenso de ajudar os outros, mas que lhe falta uma coisa: poder para isso. Então, nós viemos justamente aqui para isso, porque esses mundos precisam de heróis. Miguel ficou surpreso. Como assim? Vocês vieram justamente para isso? Então, Conhecimento falou: já sabíamos que você estaria aqui e que ouviria nossa conversa. Então nós resolvemos conversar a respeito desses mundos para que você ouvisse e se chegasse aqui. Agora, Miguel, Criação nos deu uma ideia. Ele pensou em criar um herói tão poderoso, tão capaz de lidar com qualquer tipo de situação para ajudar esses mundos que estão pedindo por socorro. Você está disposto a ser o primeiro desses muitos heróis que poderão ser criados por nós? Miguel ficou surpreso com a proposta e pensou por um instante. Miguel aceitou a proposta deles. Então, cada um deles compartilhou parte do seu poder com Miguel e lhe entregaram também um livro com as informações necessárias que Miguel precisava saber sobre todo o multiverso e sobre o que ele era agora e o que ele precisava fazer. E Miguel partiu na sua jornada de ser o herói multiversal que eles criaram para que ele fosse. E com o tempo, Miguel acabou se deparando com novas pessoas que foram escolhidas para ser esses heróis também, o qual receberam o nome de Colossais. Com Miguel compartilhava o poder também com eles,
os quais também recebiam livros e instruções para que pudessem ser esses heróis, os quais partiam pelo multiverso, salvando vidas e mundos. E Marcos ficou tão entretido nesse livro que já não largava mais ele. As tarefas que ele costumava fazer de lazer dele já deixou para poder lê-lo, e cada dia ele ia decorando página por página com cada história e instrução que havia naquele livro, batendo bem com a história que ele lia lá. E ele levava esse livro até para a escola para ler, os quais muitos zombavam dele, mas quando pegava o livro não conseguiam lê-lo, e o mais estranho era que o livro não podia ser queimado nem rasgado, como se fosse indestrutível. E os dias passaram, e Marcos acabou decorando todo aquele livro. E num dia que ele estava voltando para sua casa, acabou sendo rendido por ladrões, o qual lhe apontaram uma arma, e lhe pediram para que ele passasse tudo o que eles tinham de valor. Só que naquele momento, um homem apareceu por detrás deles, e acabou lhe derrubando com golpes tão incríveis que Marcos acabou achando que ele era até um ninja, de tão habilidoso que ele era. E acabou falando para que Marcos chamasse a polícia, que Marcos fez sem questionar, e aqueles homens acabaram sendo presos. E Marcos resolveu ir embora para sua casa com medo de tudo o que aconteceu. E aquele homem pediu para que ele pudesse acompanhá-lo até lá na sua casa, para que o protegesse. E Marcos, pensando que ele era um policial, resolveu deixar. Quando ele chegou na casa dele, resolveu dormir, já meio cansado de tudo que aconteceu. E no dia seguinte ele resolveu dar uma passeada pelo parque, e lá acabou encontrando o mesmo homem de novo. E como seus pais estavam em casa naquele dia, resolveu convidá-lo para um almoço, já que ele não tinha amigos. Então aquele homem aceitou de bom grado e foi com ele. Quando chegou na casa dele, aquele homem acabou conquistando o carisma do pai dele, e ficaram surpresos de como aquele homem era bacana. E no meio da conversa, quando perguntaram sobre de onde ele era, ele disse que era de um local bem distante, mas não falou o nome e nem quão distante era, mas disse que era muito longe. Então eles pensaram que ele poderia ser de algum país estrangeiro, já que ele sabia lutar tão bem como Marcos havia dito. E quando acabaram o almoço, acabaram indo descansar um pouco, e o homem acabou perguntando a Marcos sobre o que ele gostava de fazer no seu tempo livre. E daí Marcos respondeu que ele tinha muitas atividades, só que naquele momento ele estava lendo um livro estranho que acabou aparecendo na casa dele. E aquele homem perguntou sobre o que era aquele livro. Um livro de fantasia que contava histórias de muitos super-heróis de outros universos que lutavam pelo bem maior. E daí Jonas resolveu ir ler aquele livro com ele e falar sobre algumas coisas sobre esse livro. E Marcos ficou surpreso porque aquele homem entendia o que estava escrito naquele livro, diferente de muita gente que já pegou e tentou ler, mas que não entendia nada. E os dias se passaram, até que aquele homem começou a visitar a casa deles com frequência. Mas num certo dia em que os pais deles não estavam lá, e Marcos estava sozinho com o Jonas: Marcos, eu tenho algo muito importante para te revelar. Ah, é? Pode falar o que é. Há um motivo pelo qual só nós podemos compreender o que está escrito nesse livro. Ah, é? E qual é? Você é um dos escolhidos para ser um desses heróis que você leu. O que, Jonas? O que é isso? Que brincadeira é essa, amigo? Por que tá falando isso? Marcos, olhe para mim. Esses heróis que você leu tanto são reais. Ah, como você pode dizer uma coisa dessa, amigo? Você por acaso pirou? Isso é tudo ficção, até parece que alguém iria acreditar que isso é real. Naquele momento, Jonas começou a brilhar e a voar na frente de Marcos. Marcos ficou tão assustado que acabou tropeçando e caindo no chão. E não conseguiu dizer nada. Então Jonas lhe falou: eu sou Jonas o Colossal, e você foi escolhido para ser um novo super-herói multiversal.